Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos, aqui estamos para mais um vídeo. E hoje nós vamos falar uma das mulheres do nosso Evangelho, que Jesus conviveu, que ajudou, que fortaleceu na sua transformação. A mulher hemorroíça, a dama da fé. Sua história foi uma história de sofrimento e de provações. Desde a adolescência, acostumou-se com as dores frequentes que sentia os incômodos da sua saúde frágil. Sob a tutela de uma abnegada dama, ela soube enfrentar valorosamente a falta da mãe, que perdera a vida anos atrás, deixando-a órfã. O pai, homem trabalhador e honesto, dedicava-se ao seu ofício, provendo assim o sustento para o lar. Após o luto e a viuvez, contraíra novas núpcias, e a filha fora adotada pela madrasta como se fora fruto do seu próprio ventre. Desde cedo aquela jovem aprendeu o manejo do tear, fabricando belas peças de fazenda. Do linho puro, tecia mantos formosos que vendia para auxiliar a família quanto pudesse. Em determinada ocasião, o pai terminou por perder a vida, dando assim vitória à doença que o consumiu durante um longo período. Restava-lhe agora somente as bênçãos de um casamento que desejava fosse feliz. Donzela viu seus sonhos se esvaírem quando a saúde tornou-se-lhe mais delicada. Estranha hemorragia se manifestou, requerendo maiores cuidados por parte dela e da madrasta. Não podia mais trabalhar como antes, o que comprometeu severamente o orçamento doméstico. Viram-se então obrigadas a racionar os seus alimentos de uma austera economia que o cotidiano simples e despejado dos requintes já conheciam. Os tempos eram difíceis e a falta de uma presença masculina paternal tornava as coisas bastante delicadas, em especial na sociedade machista e patriarcal que elas viviam. A jovem moça era obrigada a sacrifícios extremos. A estranha hemorragia transformou-se também em motivo de angústia e de pesar. De acordo com as leis religiosas vigentes, que pautavam toda a convivência social, a mulher com o fluxo menstrual era tida como imunda. O homem era proibido até mesmo de tocar qualquer mulher em tais condições. No caso daquela jovem, a situação era ainda mais grave, pois o seu fluxo de sangue era ininterrupto. O tempo havia transcorrido vagarosamente, e o sangue lhe fluía mais constante acompanhado de dor. O ser humano, por natureza, teme o desconhecido, e num misto de fascinação que encanta e horror que amedronta, o desconhecido geralmente expõe a fragilidade dos conceitos humanos, distante ou sem conexão estreita com as leis divinas, apavora a possibilidade de entrar em contato com o que lhe demova a aparente segurança e o faça confrontar-se com a realidade nua das verdades espirituais. A simples menção da incógnita assusta, causa temor, pavor, e dependendo do nível do desequilíbrio íntimo, pânico. Reações de violência e brutalidade são esperadas por parte do ser na infância do espírito. Advém daí as atitudes de preconceito, discriminação e segregação, como se, banindo o desconhecido ou o diferente, o homem pudesse eximir-se dele. Vítimas das mais diversas enfermidades físicas ou psíquicas, nas mais variadas épocas e culturas, experimentaram a rejeição e o repúdio social e enfrentaram a reclusão
em inúmeras circunstâncias. Por interferência de amigos, a jovem hemorraíça procurou por longo tempo os facultativos da época, não logrando resultado. Médicos foram consultados, porém a ciência ou a sabedoria do seu tempo não detinha condições de solucionar esse mal. Andou a companheira desafortunada por várias cidades, várias vilas. Se houvesse a informação da presença de algum médico ou de um curandeiro aqui ou ali, onde quer que fosse, lá estava a jovem. Tudo em vão. Os anos passaram e as tentativas frustradas de socorro e tratamento esgotaram o vício da sua juventude, restando-lhe apenas a opção da convivência pacífica com a enfermidade e o seu resguardo na fé viva que alimentava dentro do seu peito. Mesmo ante tantos fracassos, na tentativa de curar-se, ela não desanimava. Sua vida transformara-se num exemplo de perseverança e de fé viva. Ainda abatida, a mulher não se entregava à enfermidade, nem deixava de trabalhar para o seu sustento. Passou pela vida com o desejo mal contido de ser mãe. Seus sonhos de menina moça e agora de mulher não poderiam ainda ser realizados. A hemorragia persistia por longos anos, como a esgotar-lhe lentamente as forças vitais, provando-lhe a resistência espiritual. Diante da provação dolorosa, respondia como podia com a sua dedicação ao trabalho. E agora, com o cuidado extremado com a sua segunda mãe, para a qual soavam os lamentos próprios do inverno da existência. Não desistiria jamais. Lutaria quanto pudesse, faria sua parte, embora por tantos e longos anos não encontrasse cura através da medicina humana. Alimentava a ideia de que Deus colocaria diante dela o facultativo de que ela necessitasse para debelar o seu mal. Ela tinha muita fé e ela acreditava. O exemplo é de persistência, de perseverança e de esperança. Quando muitos se entregavam ao desespero e ao desânimo, diante das moléstias consideradas incuráveis, ela, mesmo ciente das dificuldades da época, insistia na procura pela solução para seus males. Desejava ardentemente a superação de si mesma e de seus próprios limites. Não se entregou à depressão ou ao azedume. Trabalhou. Talvez, desconhecedor ainda de certas leis da vida, da reencarnação, não atinava com a origem distante dos seus males. Quem sabe, num passado distante, não atentara contra a vida própria ou alheia, na tentativa de aborto ou no desprezo pela sua vida? São tantas as possibilidades que não convém, na hora da dor, procurar pelos motivos do mal. Isso só vai trazer mais contrariedade. O certo é que essa mulher valorosa transformou sua vida num exemplo dignificante de trabalho e de fé no futuro. O processo que desencadeou a sua enfermidade no passado longínquo perdia importância diante da sua fé, num futuro em que sua alma brilharia graças à fé viva que ela trazia consigo no seu coração, no seu íntimo, no seu espírito. E foi assim que 12 anos se passaram. E aquela sombra de mulher arrastava-se pelas ruas da sua cidade, na qual ficou conhecida como a Dama da Fé. Ouvira falar de um certo Jesus da Galileia, filho de José, e que ele, o Galileu, era um profeta, um enviado de Deus. O ânimo aumentou-lhe, e a fé de uma simples chama bruxuleante transformou-se numa claridade imorredora ante as novas perspectivas que
que se abriam diante da sua existência. Já não tinha a força da mocidade, e a fraqueza generalizada dominava o seu organismo físico, minando-lhe assim as derradeiras reservas da vitalidade. Um dos médicos consultados não aconselhava maiores esforços, pois, segundo o conhecimento que detinham, não lhe restava muito tempo de vida. Como enfrentar a estranha situação? E esse Jesus do qual tanto falavam, será que não estará nele a sua esperança de dias melhores? Orou fervorosamente ao Deus de seu país. Confiava que talvez, somente de ouvir as palavras do Rabi, encontraria forças para suportar o momento crítico que se avizinhava. Já estava quase desfalecendo. No entanto, à medida que o corpo fragilizava-se, aumentava-lhe a confiança no futuro e a certeza de que fios invisíveis a conduziam, orientando o seu destino. Andava pensativa pelas ruas quando ouvia um murmúrio que aumentava lentamente. Ao longe, avistou uma multidão que se aproximava. O coração palpitava e parecia que estranha emoção a dominava. Era tarde, a tarde da história sofrida da humanidade. A dor muitas vezes atua como um grande impulso à evolução dos seres. Desejando a felicidade plena, o homem empreende recursos e luta para debelar a dor, alargando os horizontes de sua consciência. Aproximava-se cada vez mais a multidão que envolvia o Rabi por todos os lados. Num ímpeto de fé, a mulher arroja-se em meio ao povo, tentando abrir uma passagem para atingir o mestre. Seu caminho é obstruído, no entanto, pela gente que procurava beneficiar-se com a presença de Jesus. Não conseguia romper o cerco de pessoas que acompanhavam o Senhor. Sua fé, porém, alcançava forças desconhecidas pela multidão. O coração daquele que crê caminha bem mais longe do que os seus pés. Novo impulso empreende a mulher hemorraíça rumo ao seu objetivo. Não sou merecedora de seu olhar, pensava ela. Contudo, sei que dele emana poder e a força curadora. Neste momento, a aura do mestre expande-se e seu pensamento entra em sintonia com o pensamento da mulher enferma. Ele continua seus passos sem ignorar-lhe as necessidades. Ela aproxima-se cansada, aflita, cheia de esperanças e movida por uma intensa fé. Num dado momento, a multidão dá-lhe passagem e ela tenta a todo custo chegar até o profeta Galileu. Apenas 1 minuto a separa do seu objetivo. A hemorragia, nesse exato instante, parecia aumentar em intensidade. Esvaindo-se em sangue, ela se lança em direção ao mestre. E, ajuntando todo o resto das suas forças que possuía ainda, num esforço hercúleo, consegue apenas tocar-lhe as vestes. É o suficiente. Imediatamente a virtude do Senhor é canalizada até ela e uma onda de vitalidade percorre todo o seu ser. O magnetismo divino reestrutura órgãos e células e reequilibra corpo e alma da atormentada criatura. Ela para por um momento pensativa e apenas por um momento ela volta para dentro de si e faz silêncio em sua alma. O mestre, detendo seus passos, confabula com os seguidores mais próximos. Sinto que alguém me tocou. Mas, Senhor, são tantos que o tocam em meio a essa multidão, respondem os discípulos, sem compreender as palavras do mestre. Sim, mas alguém tocou-me de um modo especial. Sinto que de mim saiu virtude. Jesus, voltando-se para a mulher, dirige a ela seu olhar. Nesse momento, parece haver se realizado o casamento do céu com a terra. Ninguém resiste ao doce e meigo olhar de Jesus.
Naquele olhar, o Nazareno devassa-lhe a alma e esquadrinha-lhe o coração. É a hora da verdade. A verdade que jamais poderia ser declarada e, em vez disso, vivida. Mulher, a tua fé te salvou. São as palavras pronunciadas por Jesus. Aquele foi o momento da redenção para aquela alma valorosa. Sua vida ilibada, sua fé ardorosa e a sua conformação com a vontade do Eterno a faziam merecedora das bênçãos divinas. Onde a medicina humana falhara, porque limitada, manifestava todo o seu poder a ciência divina. E o embaixador das estrelas, o divino médico das almas, mostrava-se soberano aos problemas humanos. A hemorragia cedera ante a atuação do amor. A prova da mulher cessara, e ali, no encontro com Jesus, iniciara uma nova etapa para aquela alma que provara a sua fé, cheia de esperança. Na fonte divina de todo o bem, era a vitória da luz. O tempo escoou-se vagarosamente. O cenário agora era uma pequena cidade, uma aldeia dos samaritanos. Via-se de longe um burburinho, algumas pessoas que envolviam uma figura singela de uma Madonna. O lugar, um pequeno albergue erguido à beira de um riacho, com um pequeno campo de flores que vicejavam, formosas como expressão da bondade soberana. A mulher valorosa fundara um abrigo que amparasse os órfãos de toda e qualquer procedência. Em nome do amor, ela ministrava os conceitos de vida e luz para aquelas almas em provação. O encontro com Jesus, anos antes, transformara a sua vida de tal maneira que a força do amor contida em seu ser explodiu em obras de caridade e benemerência por onde quer que ela passasse. Ninguém permanece ao mesmo tempo de encontrar-se com Jesus. Todos que ali passavam, moços, velhos, crianças, encontravam sempre um prato de sopa e uma resta de pão para aplacar a fome. Ensinando as donzelas a manejar o tear, ela provia recursos para a manutenção do lar dos necessitados. Ali, à sombra da formosa árvore, ouviam da boca da nobre senhora a velha e feliz história de um homem chamado Jesus. Nos tempos recuados da Palestina, quando a soldadesca romana pisava a Judéia, estendendo seus estandartes com as águias do Divino Império, as dificuldades e as dores eram semelhantes às de hoje. Ao encontrar-se com Jesus, a mulher hemorraíça havia passado por anos de lutas e dificuldades que foram úteis como instrumento de crescimento íntimo. A persistência do seu espírito em provação ficou para sempre registrada nas páginas do Evangelho. Embora as dores e o sofrimento que a acometiam, a mulher com fluxo de sangue abundante não desistiu de procurar o socorro para sanar as suas dificuldades. Entendendo a enfermidade como desafio para as suas forças da sua alma, continuou trabalhando, servindo e amando, superando a própria dor na entrega íntima total até o ponto culminante no encontro com o Mestre. Mesmo assim, decidida quanto ao encontro com o médico divino, houve a dificuldade em desafiar tanto os costumes da época como os próprios seguidores mais próximos de Jesus, portadores de imenso preconceito. Arrojando-se aos pés do Mestre, com o último fôlego que lhe restava na alma combalida, movimenta por si mesmo os recursos terapêuticos à disposição no universo. O empenho, a coragem de prosseguir e a persistência na busca da cura formaram a fortaleza que a preparou para o futuro, quando abraçaria um trabalho que marcaria por muitos anos a história de muitos na sua época. Vidas como desta mulher, inspiradas pelos valores do Espírito,
foram imortalizadas, a fim de atuarem como exemplo para a posteridade de tal forma que, diante dos obstáculos e desafios, continuemos nós mesmos na certeza da vitória. Graças a Deus, graças a Jesus. Beijos em seus corações.